Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao Com a Palavra desta quarta-feira de cinzas. Hoje é um dia muito especial para nós católicos, hoje é o início da quaresma, início desse tempo de preparação para a celebração da Páscoa. E por isso hoje eu, mais do que nunca, quero dizer, é uma alegria poder estar com você, porque esse tempo nos coloca, sobretudo, diante da necessidade de oração, de conversão, e nada melhor, aliás, não tem outro jeito de se converter que não seja escutando a palavra de Deus e buscando configurar a nossa vida a essa palavra. Ao longo desse programa, ao longo dessa manhã, nós vamos falar sobre isso, sobre a quaresma, sobre esse tempo de conversão. Que a nossa quaresma seja abençoada, que a nossa quaresma seja verdadeiramente um tempo de mudança de vida, um tempo de encontro com Deus, que a gente possa verdadeiramente nesta quaresma preparar o coração para a ressurreição de Jesus, para a ressurreição também nossa. Afinal de contas, nós queremos que nasça um homem novo aqui, uma mulher nova, para a gente poder viver essa vida que Jesus conquistou para nós na cruz. Hoje, quarta-feira de cinzas, é dia de encher o nosso coração do amor de Deus, para que a gente possa, a partir desse amor, desejar trilhar um novo caminho na nossa vida e na nossa história. Quarta-feira, você sabe, é dia dedicado a Nossa Senhora do Carmo, aqui na nossa obra Evangelizar, ela que é a nossa madrinha dessa obra. Então hoje também, quarta-feira de cinzas, eu quero pedir a intercessão dela, por nós, pela nossa quaresma, que Nossa Senhora possa nos ajudar a bem viver esse tempo de preparação, que Nossa Senhora possa interceder pela nossa conversão, que Nossa Senhora nos ajude, nos inspire, seja exemplo para nós de tudo que nós devemos fazer, de tudo que nós devemos buscar, de tudo que nós devemos mudar na nossa vida, porque se a gente se parecer com Nossa Senhora, se a gente se parecer com Maria, nós estaremos mais parecidos com Cristo, porque ela foi a primeira imitadora dele. Então que Nossa Senhora, madrinha da obra Evangelizar, nos ajude nesta quaresma a bem viver este tempo e a mudar de vida. Vamos rezar juntos, abrindo este programa, pedindo a intercessão dela por nós e pela nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze junto comigo. Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o santo escapulário como sinal do vosso amor e proteção, sois reconhecida como assistência na vida e consolador amável na hora da morte. Eu, vosso filho devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós. Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouviu dizer que alguém necessitado, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Com confiança, Mãe do Escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo, por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre, e por aqueles que se confiam às minhas orações. Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Mãe do Escapulário, rogai por nós. Madrinha da obra Evangelizar é preciso, intercedei por nós. Amém. Hoje o tema do nosso programa é esse: chegou o tempo de conversão. Chegou um tempo propício para a mudança de vida. Chegou um tempo propício para a gente imitar mais a Maria, como imitadora de Jesus. Chegou um tempo propício para que nós façamos da vida de Jesus um modelo para a nossa vida, para as nossas escolhas, para os passos que nós devemos dar. Agora começa um tempo em que ressoa no nosso coração a voz de Jesus, em que ressoa no nosso coração o apelo de Jesus. Jesus, ao longo da sua vida pública, pregou muito, ensinou muito, e boa parte da pregação de Jesus se resume
em um versículo. E eu queria ler esse versículo com você agora. Então, se você puder, pega a sua Bíblia, marca na sua Bíblia esse versículo, né? Deixa bem marcado ali para você nunca esquecer, porque boa parte do que Jesus falou se resume nisso. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15. Jesus dizendo, frase de Jesus: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Completou-se o tempo, chegou a hora. Acorda para a vida, meu irmão, minha irmã. Agora é a hora da gente mudar de vida. Chegou a hora, chegou o tempo, completou-se o tempo. O reino de Deus está próximo. Deus está chegando com o seu reinado. Deus está para reinar sobre todas as coisas. Deus está para dominar todas as coisas. Deus está para sentar-se no seu trono glorioso e de lá governar todas as coisas. O reino de Deus está próximo. E aí vem o apelo de Jesus: fazei penitência e crede no Evangelho. Fazei penitência e crede no Evangelho. Guarde essas palavras. Se você já foi à missa hoje, você já recebeu as cinzas e ouviu do padre, do ministro que colocou e impôs as cinzas sobre você: convertei-vos e crede no Evangelho. É esse versículo aqui. Se você ainda for à missa, você vai escutar essas palavras, mas escute isso não como se fosse o padre falando, o ministro falando, não, é Jesus falando: convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos, meus filhos, mudem de vida, mudem de direção e creiam no Evangelho. Eu queria, nesse momento, pegar essas frases, essas palavras que estão aí fortes nessas expressões de Jesus e meditar com você um pouquinho sobre elas. Primeiro, vamos de trás para frente. Crede no Evangelho, acreditar no Evangelho. Veja, essa palavra a gente entende ela às vezes um pouco errado, porque acreditar não é só saber. Se eu sei o Evangelho de cor, então eu acredito nele. Não necessariamente. Você pode ter decorado a Bíblia inteira e ainda assim não acreditar nela. Acreditar em Deus, por exemplo, não é saber que Deus existe. Até os demônios sabem que Deus existe. Acreditar em Deus não é saber que Ele está lá no céu. Acreditar tem a ver com dar crédito. Eu acredito em Deus se eu dou crédito a Ele. Se o que Ele fala vira regra para mim. Eu acredito no Evangelho se eu dou crédito ao Evangelho. Aquilo que o Evangelho fala, eu transformo em norma para a minha vida, em lei para a minha vida. Eu acredito na palavra de Deus se eu dou crédito a ela. Agora, se a palavra de Deus manda eu, por exemplo, perdoar quem me ofende, mas eu nunca perdoo, então eu não acredito na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus me manda ir para um lado, eu vou para o outro. Eu não estou dando crédito a ela, eu não estou fazendo o que ela pede. Acreditar tem a ver com dar crédito, tem a ver com colocar em prática o que está ali, tem a ver com transformar o que está na palavra em lei, em norma, viver daquela maneira. Se Deus manda perdoar, eu vou perdoar. Se Deus manda ajudar o próximo, eu vou ajudar o próximo. Se Deus manda, eu vou fazer. Por quê? Porque eu acredito no que Ele fala. Quando Jesus pede para a gente acreditar no Evangelho, para a gente crer no Evangelho, o que Ele está pedindo é isso: que a gente transforme o Evangelho na norma de vida de cada um de nós. Que a gente se esforce por viver lá em casa, lá no trabalho, onde quer que seja, o Evangelho o dia inteiro, todo o tempo, como se o Evangelho fosse a norma da nossa vida, como se o Evangelho fosse a lei que rege nossas escolhas, nossas forças, nossos impulsos. Isso é acreditar no Evangelho. A gente vive dando crédito para muita coisa, a gente vive acreditando em muita gente, a gente vive seguindo muita gente. A pessoa fala para a gente que é para fazer tal coisa, a gente vai lá e faz. A gente aceita. A pessoa dá não sei quantas regras para você ficar rico e a gente coloca essas regras em prática. A pessoa fala não sei quantas regras para você ser feliz e a gente coloca em prática. A gente vai dando crédito para as pessoas, acreditando no que elas dizem.
tem nada de errado, efetivamente, em você dar crédito a pessoas, acreditar em pessoas, desde que, acima de todas elas, eu coloque Deus. Desde que o maior crédito que eu dou é para a palavra de Deus. Desde que a maior crença do meu coração seja em Deus, na sua palavra, na sua vontade. Se eu transformar a minha vida numa caminhada que é balizada pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Deus, então eu estou crendo no Evangelho. E é isso que Jesus pede. Creiam no Evangelho. Creiam na minha palavra. Creiam em mim. É isso que nós precisamos lutar para melhorar nessa quaresma. Vamos pegar concretamente e falar assim, olha, poxa, tem uma coisa que Jesus ensinou no Evangelho que eu não estou conseguindo fazer. Tem uma coisa que Jesus ensinou no Evangelho que eu ainda não coloco em prática na minha vida. Pois pegue essa coisa, meu irmão. Pegue isso que você ainda não consegue fazer. Pode ser o amor ao próximo, pode ser o perdão, pode ser o serviço, pode ser a caridade, pode ser o que for. Pegue essa coisa que você ainda não consegue fazer, que está lá no Evangelho, e lute nessa quaresma para transformar isso em lei para você. Lute nessa quaresma para colocar em prática aquilo que você ainda não está conseguindo do Evangelho. Porque se eu pratico o Evangelho, é sinal de que eu creio no Evangelho. E é isso que Jesus está pedindo na quaresma. Nós ouvimos. Fazei penitência e crede no Evangelho. Então essa é a primeira coisa para a gente guardar. Eu creio no Evangelho. Se eu cumpro o Evangelho, como se ele fosse lei para mim, como se ele fosse norma da minha vida, como se todas as minhas escolhas fossem balizadas por ele. A gente vai se exercitar, a gente vai começar, a gente vai ainda ter que lutar, mas se a gente for fiel, a gente vai perceber, daqui a pouquinho, que a gente consegue fazer isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade, porque de tanto tentar, de tanto lutar para se converter, de tanto lutar para crer no Evangelho, ele se torna uma norma natural para a gente no nosso dia a dia. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando das outras expressões que aparecem nesse versículo, nessa frase de Jesus, para nos inspirar nessa quaresma. Fique com a gente. Atenção! Comunicado importante. Os seus olhos coçam, ardem demais, escorrem lágrimas. Você está com dificuldade de enxergar? Você precisa do Vision X. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Enxergava muito pouco. Aí eu vi a propaganda desse cara aqui e comecei a tomar. Com 15 dias eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. O Vision X é 100% natural e é para você que sente coceira e ardência nos olhos e está com dificuldade para enxergar. Basta apenas uma cápsula por dia para sentir a melhora rápida. O olho saía água, né? Vi na televisão e daí eu peguei e falei pro meu marido, compra que eu vou tomar isso daí, que eu vou sarar. Daí eu comecei a tomar o Vision X, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada, graças ao Vision X eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem, graças a Deus, pode tomar que é bom. Atenção! Você sente coceira e ardência nos olhos? Eles lacrimejam muito? Está com dificuldade para enxergar? Então, ligue agora! Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Era muito embaçada e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você garante kit em dobro. É isso mesmo, kit em dobro. E os 50 primeiros a ligar ainda ganham um presente exclusivo. É hora de cuidar da sua saúde. Ligue agora, 0800 777 0190. É hora de Vision X, o X da sua visão. Retiro Nacional 2026. Amado povo de Deus, não posso deixar de dizer, você já fez a sua inscrição para o retiro? O retiro será dia 28 de fevereiro e 1º de março.
Mas as inscrições estão abertas. Evangelizarempreciso.com.br. Não deixe para a última hora. Dias 28 de fevereiro e 1º de março, no Centro de Eventos Positivo, em Curitiba, Paraná. Prepare-se e participe desta imersão espiritual. Com tal intercessora, quem não terá amorosa confiança? Com Jesus e Maria, tudo é possível. Beata Maria Maravilhas de Jesus. O Paraná tem conquistas que inspiram o Brasil. Aqui, a arte de planejar nos faz um estado equilibrado, sólido e confiável. Uma obra desenhada com o mais alto nível de transparência. As grandes realizações que saem do papel dão forma a sonhos e oportunidades. Cada rodovia de concreto concluída, cada estrada duplicada, é resultado de uma gestão que bate recordes para pintar o estado nos traços do progresso. Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Gente, uma coisa que sempre me falam quando ligam na central é o seguinte, que a visão está ficando curta, porque você deixou de enxergar como deveria, não é mesmo? O grau do óculos sempre está aumentando, aquela ardência nos olhos, aquela dor de cabeça no final do dia, você tem aí uma sensação de enjoo, até de tanto ficar forçando a vista durante o dia, ou já está com uma catarata ou com glaucoma, para ler ou escrever tá cada vez pior, então você precisa do Vision X. Vamos acompanhar comigo mais um depoimento de um cliente satisfeito? Antes a minha vista queimava muito, começou a arder muito e ficou enfumaçada, não estava vendo nada direito, na televisão não conseguia ver nada direito. Eu não conseguia ler a Bíblia, ler nada. Depois que eu passei a tomar o Vision X, comecei a enxergar bem, acabou o conselho da minha vista. Eu não conseguia ler nada na Bíblia, nada eu conseguia ler. Hoje eu consigo ler tudo. É isso aí! Liga agora, 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Você sabia que a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe foi encontrada naquela veste de Juan Diego chamada tilma? Uma imagem que desafia a ciência e a lógica, porque aquele tecido deveria se desfazer em 20 anos e fazem quase 500 que ainda está intacto. Todas as quartas-feiras, diretamente do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, você pode acompanhar comigo sob a proteção de Nossa Senhora a novena perpétua. Eu sei, você e a sua família precisam dessa bênção pela intercessão da Virgem Maria. Todas as quartas-feiras eu aguardo por você aqui na TV Evangelizar para essa novena. Estamos de volta com a palavra e hoje o nosso tema é esse: chegou um tempo de conversão. Porque hoje, quarta-feira de cinzas, a igreja inteira entra num grande retiro em preparação para a Páscoa. Um retiro que tem a ver com conversão, um retiro que tem a ver com mudança de vida, um retiro que tem a ver com acreditar no Evangelho, transformar o Evangelho como norma de vida para mim, para você. A gente faz isso ao longo desses 40 dias para se preparar para a Páscoa e para estar, é claro, a vida toda, não só na Páscoa, mais perto de Deus, mais perto do Senhor, dando mais alegria e sentido ao nosso coração e à nossa vida. Antes da gente continuar, eu tinha agora um recadinho que eu queria que você escutasse. Oi, gente, aqui é Josi do Vision X. Conta pra mim, como que está a sua visão? Seca, fraca, apagada? Você precisa do poderoso Vision X. Mas agora, graças a Deus, depois que eu passei a usar esse Vision X, está bem menor. Estou enxergando bem. E você que tem também a vista ruim, pode tomar esse Vision X, pode confiar, porque é muito bom. Catarata, glaucoma, miopia, Vision X é 100% natural. Basta uma cápsula por dia para você sentir a melhora rápida. Nessa coceira, ardência, Vision X é para você. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision X. Aí minhas vistas melhorou. Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas que querem melhorar as vistas, tomar o Vision X, porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês.
Tá esperando o quê? Ligue agora para o telefone que está na sua tela, mas tem que ser esse aqui, ó, do X bem grandão, o poderoso Vision X. E lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e tô com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você ganha kit em dobro, isso mesmo, kit em dobro. E as 50 primeiras ligações ainda vão ganhar um presente exclusivo. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e garanta o poderoso Vision X, o Vision X da TV, porque Vision X é o X da sua visão. Estamos de volta então aqui com o programa Com a Palavra na TV Evangelizar, e hoje, nesse tema da Quaresma, nós já falamos sobre crer no Evangelho, e eu queria agora falar sobre a outra palavra forte que aparece ali no versículo que nós meditamos. Jesus diz: fazei penitência. Em outras traduções da Bíblia aparece convertei-vos. E essas duas coisas estão muito ligadas: conversão e penitência. O que é uma conversão? Quem dirige sabe, conversão é uma mudança de direção. Quando alguém fala assim, eu vou fazer uma conversão à direita, quer dizer que estava andando num sentido, vai se converter para a direita, vai se converter para a esquerda, vai se converter para, enfim. Ou seja, quando nós estamos falando de conversão, nós estamos falando de mudança de rota, mudança de direção, mudança de vida. Tem muita coisa na nossa vida que a gente precisa mudar. Tem muita coisa na nossa vida que não está de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Tem muita coisa na nossa vida que a gente precisa tirar, por exemplo. E para tirar as coisas que são ruins em nós, como por exemplo o pecado, como por exemplo as falhas, os vícios, a gente precisa de uma aliada muito poderosa chamada penitência. Na Quaresma a penitência é muito falada. A Quaresma é um tempo de penitência, porque na Quaresma nós entendemos que existem forças em nós que nos afastam de Deus, seja pelo nosso comodismo, seja pela nossa inclinação ao pecado, seja pelo nosso vício, pelo nosso apego às coisas desse mundo. E essas forças, para serem vencidas, precisa que a gente lute contra elas. E a maneira de lutar contra essas forças se chama penitência. O que é a penitência? Penitência nada mais é do que eu, de alguma maneira, me forçar a fazer o que é certo e não só aquilo que eu quero. Penitência não tem nada a ver com o sofrimento por gostar de sofrer. O cristão não gosta de sofrer, não é isso. Mas é que o cristão entende que ele precisa fazer coisas que não são agradáveis às vezes para ele, que não são boas para ele. Vou te dar um exemplo muito concreto. Se você perguntasse para o seu corpo, o que você prefere? Acordar às 5 horas da manhã e ir trabalhar, ou ficar na cama esparramado até o meio-dia? Eu tenho certeza que o corpo da gente prefere que a gente fique esparramado na cama até o meio-dia e não trabalhe, e não estude, e não arrume a casa. Mas isso seria saudável? Claro que não. Isso seria certo? Claro que não. Eu tenho coisas que eu preciso fazer, mesmo que o meu corpo diga, não quero, eu preciso. Mesmo que o meu corpo diga, eu quero ficar na cama, eu preciso levantar e fazer minhas coisas. Então, sair da cama quando o corpo está pedindo para dormir mais, para ir fazer as coisas que eu preciso, acaba sendo um jeito de fazer penitência. Porque eu estou escolhendo fazer algo que não me é tão agradável, mas que eu sei que é o certo, que eu sei que eu preciso fazer. Isso é penitência. Uma pessoa que vai para a academia, o padre não vai para a academia, dá para ver, né? Mas quem vai para a academia? Quem vai à academia sabe, o corpo gostaria de ficar em casa descansando. Você vai lá e sofre, né? Você levanta peso, cansa. Isso também é uma forma de penitência, porque eu estou fazendo um sofrimento, eu estou aceitando um sofrimento em favor da minha saúde, em favor do meu bem-estar. Eu estou saindo de casa para caminhar, eu estou saindo de casa para correr, eu poderia ficar em casa vendo um filme, eu poderia ficar em casa dormindo, mas eu saio e eu faço algo que parece que não me é agradável, justamente porque eu sei que é o certo a ser feito.
que é o necessário. A penitência faz isso. Quando Jesus pede, fazei penitência, como nós ouvimos no versículo de hoje, Jesus está dizendo, meu irmão, faça as coisas que precisam ser feitas. Faça aquilo que é certo, mesmo que te custe. Faça aquilo que você precisa fazer, mesmo que doa. Faça aquilo que é necessário ser feito, mesmo que vá contra os desejos do seu corpo, da sua natureza. Porque não se iluda, não se engane, nem tudo que o seu corpo pede é para o seu bem. Coma tudo que o seu corpo quiser e veja se isso vai te fazer bem. Claro que não. Durma e descanse o tanto que o seu corpo quer e veja se isso vai te fazer bem. Claro que não. A gente precisa escolher o certo e não só o agradável. Tá, mas para eu conseguir esse grau de desapego, para eu conseguir sofrer para escolher o que é certo e não só aquilo que é agradável, eu preciso ter um pouco de treino nisso, senão eu não vou conseguir. E quem nos treina para isso é a penitência. A penitência é uma grande forma de oração, porque a penitência nos ajuda a manifestar concretamente que na nossa vida o que importa é Deus e não só os nossos próprios desejos e os nossos próprios impulsos. Quando eu escolho fazer algo que não é agradável para mim, por amor a Deus, eu estou manifestando que na minha vida a escolha principal é Deus e a palavra dele. Então eu de alguma maneira estou dizendo para mim mesmo, para o meu corpo, para a minha mente, para o meu coração, que eu estou pronto para fazer o que Deus quiser, mesmo que isso me cause sofrimento e me seja desagradável. Para eu chegar nesse grau, eu preciso de pequenas penitências na minha vida, que vão me ensinando e me treinando a fazer isso. Fazer penitência não é sofrer grandes coisas, não. Fazer penitência, para mim e para você, é fazer pequenos gestos de desapego ao nosso próprio corpo, à nossa própria vontade, ao nosso próprio conforto. Então você pode, nessa quaresma, escolher uma penitência, por exemplo, para você fazer durante esses 40 dias. Pode ser tirar alguma coisa da sua alimentação que você gosta muito. Padre, eu gosto muito de chocolate. Fica 40 dias sem comer o chocolate, então. É um jeito de você ir treinando o seu corpo, ir treinando a sua força de vontade, para que você seja capaz de escolher o que é certo e não só o que é agradável para você. Padre, eu gosto muito de tomar refrigerante. Fique sem refrigerante nessa quaresma, escolha alguma penitência para que você cresça na força de vontade, para que você tenha daqui a pouco uma vontade de ferro, capaz de escolher o que é certo, mesmo que doa. Veja, meu irmão, minha irmã, Jesus fez isso. Jesus foi à cruz, não porque era agradável. Não pense você que aquela sexta-feira santa que nós vamos celebrar daqui a pouco foi agradável a Jesus. Claro que não. Humanamente falando, Jesus sofreu muito fisicamente falando, e deve ter sofrido até internamente. Suou sangue na véspera, porque estava agoniado com aquilo que ele sabia que ia acontecer com ele. Mas por que Jesus foi até o final? Porque Jesus tem uma vontade forte, uma vontade de ferro, uma vontade capaz de dizer: não é o que é mais agradável para mim, mas se é o certo, se é a vontade de Deus, eu vou levar ela até o final. Nós podemos ter uma vontade assim também na nossa vida, desde que a gente aprenda nas pequenas coisas a ir se negando, a ir escolhendo as coisas que Deus pede, a ir escolhendo o certo em detrimento do que é agradável. Uma pessoa que nunca faz penitência, uma pessoa que nunca escolhe fazer algo que lhe desagrada, não vai ser capaz de escolher o certo, quando o que for errado chamar a sua atenção, chamar a sua vontade, usar armas como o conforto, o prazer, o desejo. Por isso a penitência é tão importante. Na quaresma nós falamos basicamente de 3 ferramentas que a gente usa: a penitência, a oração e a caridade. Penitência
nós já falamos, para poder fortalecer a minha vontade, manifestar diante de Deus e por amor a Deus que eu escolho Ele, e não o meu próprio corpo, e não o meu próprio desejo. Penitência, oração, que nos ajuda de alguma maneira a receber a força para acreditar no Evangelho, para colocar o Evangelho como norma na nossa vida, e caridade. Na Quaresma, a caridade não pode ser jogada fora. Aliás, em nenhum tempo da nossa vida, mas na Quaresma especialmente, se eu não fizer caridade, vai faltar alguma coisa na minha preparação. Por isso, eu encerro esse programa dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que hoje, quarta-feira de cinzas, começa também no Brasil a campanha da fraternidade. Essa campanha que é uma oportunidade da gente fazer a nossa caridade, exercitar o nosso amor ao próximo, especialmente esse ano, através do tema fraternidade e moradia. Iluminados por João 1,14, que diz: Ele, Deus, veio morar entre nós, nós somos chamados a refletir e a nos engajar na luta, no esforço, para que todas as pessoas tenham moradia digna, possam viver então essa dignidade que Deus sonha para elas, de ter uma casa segura e confortável. Vamos pedir essa bênção final, que Deus ilumine a nossa Quaresma, para que pela penitência, oração e caridade, nós nos preparemos para celebrar a Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique agora com um bom dia evangelizar. Deus abençoe você.